Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula a gente vai conhecer aí um pouco sobre a China, que é aí conhecida como um gigante em crescimento, que a cada dia, vem se desenvolvendo cada vez mais. Então, após décadas de absoluta hegemonia norte-americana, ou seja, dos Estados Unidos, surge aí na porção oriental do planeta uma ameaça vermelha. Então, surge aí a China como principal candidata ao trono. Então, com a terceira posição entre maiores territórios nacionais do planeta, a maior população do globo e um sistema de socialismo de mercado, Então, a China conseguiu superar as economias das principais potências da Europa Ocidental e hoje está na segunda colocação no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, Então sabemos que a China era um país aí totalmente socialista, que aí não tinha um desenvolvimento igual aos países capitalistas. E com o passar do tempo, houve aí um desenvolvimento econômico, onde ela conseguiu, ultrapassar os países aí da Europa, que tinha, que era considerado como aí as principais potências. E hoje aí a China está na segunda colocação no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, em relação à sua área, é denominada, de República Popular da China, corresponde aí a 9.536,499 km², sua área, Seu espaço é um dos maiores do planeta. Sua população é a maior do mundo. Então, a China, possui aí a maior população do mundo. Somadas são aproximadamente aí 1,4 bilhões de pessoas. Então, vai ver aí, a quantidade de pessoas, a quantidade de habitantes que existe aí nesse país, que é considerado o país mais populoso do mundo. Tem aí o mapa, mostrando a sua localização, certo? Em relação aos aspectos gerais, como já foi dito, terceiro maior país do mundo em extensão territorial, país mais populoso, onde corresponde aí a 20% da população mundial, e é dividido em duas regiões naturais, China Ocidental e a China Oriental. Então, na China Ocidental, predomina aí climas desérticos, semidesérticos e montanhoso, possuindo uma baixa pluviosidade e ventos secos. É menos populosa essa área aí e também menos industrializada. Já na China Oriental, é rica aí em recursos naturais, como petróleo, e também em áreas agrícolas irrigadas. Então, na China Oriental também destaca-se os climas temperados, continentais, temperados oceânicos, subtropicais e de monções. Abriga aí 90% da população, onde parte, mais desenvolvida, é a parte mais desenvolvida, da China. É rica em recursos minerais e possui aí uma concentração industrial e também zonas econômicas especiais. Então, gente, como é dividida aí em duas partes, na China Ocidental e China Oriental, a China Oriental é a parte aí mais desenvolvida, que possui uma maior quantidade de recursos minerais e também que há aí uma maior concentração industrial. Mais uma vez, aí está o mapa, sobre as suas características físicas e naturais, trazendo a China Ocidental, um relevo montanhoso que se destaca aí, a Cordilheira do Himalaia e o Tibete, cultivo em terraços, clima mais secos, como o deserto de Gobi, menor densidade demográfica. E na China Oriental, destaca-se aí grandes planícies, como a Manchúria e Oriental, e os rios Yangtze e Agutun, e climas mais úmidos e terras férteis.
alta densidade demográfica, onde possui aí 90% da população. Então, em relação à população, aí a concentração maior está na China Oriental. Em relação aos recursos energéticos, então, os recursos minerais da China são abundantes e variados. O volume, verificado ocupa aí 12% da totalidade global, o que coloca o país no terceiro lugar do mundo, onde os principais minérios incluem o carvão, que a reserva de carvão na China fica no primeiro lugar do mundo, ou seja, a China é o principal produtor aí de carvão. O petróleo e gás, que distribui-se principalmente no noroeste, norte e nordeste, e também na plataforma continental do sudeste. Metais ferrosos, onde as reservas localizadas incluem ferro, manganês, vanádio, titânio e etc. E tem aí os metais não ferrosos, onde a China tem todos os metais descobertos no mundo. A indústria de mineração também é destaque, onde é uma das mais importantes indústrias da China. Então, veja aí, o território chinês aí é rico, em recursos energéticos. Revolução Chinesa. O que foi essa revolução? Bem, foi uma revolução interna que aconteceu no ano de 1949, que foi liderada por Mao Tse-tung, que marcou a história do país, onde aí com essa revolução, instalou-se aí o governo socialista com perspectivas populares, perspectiva para a população, onde o governo chinês instalou o sistema socialista numa tentativa de desenvolver sua economia através da estatização do setor industrial e da coletivização do setor agrícola, Então, esse sistema aí foi implantado com o objetivo de desenvolver a sua economia, principalmente aí no setor industrial e também no setor agrícola. Grande salto adiante. O que foi esse grande salto aí adiante? Foi um programa imposto pelo regime comunista em 1958, que tinha por objetivo intensificar e elevar a produção agrícola e também desenvolver a indústria a partir de ações mais rígidas. O GSA fracassou por uma série de motivos, porém o principal deles foi aí o corte da ajuda financeira por parte dos soviéticos, causando aí crise na situação econômica da China. Então, mais uma vez, esse grande salto adiante foi um programa aí que tinha por objetivo intensificar e elevar a produção agrícola e também desenvolver a indústria a partir de ações mais rígidas. Revolução Cultural Chinesa, outra revolução aí. Então, foi um movimento que aconteceu em 1966, liderado, mais uma vez, por Mao Tse-tung, que tinha por objetivo recuperar o sentimento comunista revolucionário e também eliminar da sociedade chinesa alguns valores ainda existentes da sociedade capitalista, Então, iria eliminar, todo o sentimento aí existente do comunismo revolucionário que existia ainda na sociedade chinesa e também os valores existentes da sociedade capitalista. Mudança no sistema socialista. Então, vamos ver aí o que houve de mudança nesse sistema socialista. Então, a partir da década de 1970, ocorreram mudanças significativas na política econômica chinesa, que permitiram uma maior aproximação do país com o mundo capitalista. Então, um exemplo disso foi o restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e com o Japão. Então, no final dessa década, a China adotou reformas que ficaram conhecidas como as 4 grandes modernizações.
com a finalidade de desenvolver os setores industriais, agrícolas, técnicos científicos e das Forças Armadas. Então, também, foram criadas as zonas econômicas especiais, as ZES, implantando assim no novo governo chamado socialismo de mercado. Então, foi a partir desse modelo econômico que a China obteve uma recuperação e também um crescimento econômico consideráveis, Então, aí a década de 1970 trouxe várias mudanças aí no território chinês, Onde aí temos como exemplo, como um dos exemplos, o restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e com o Japão, que antes tinha sido cortado essas relações, com os Estados Unidos, por ser um país, Então, no final da década também, a China adotou reformas que ficaram conhecidas como as 4 grandes modernizações, com a finalidade de desenvolver os setores industriais, agrícolas, técnicos, científicos e das Forças Armadas. Gente, sobre a China, essa é a nossa primeira aula. Ainda teremos uma aula sobre esse país, que é um país que tem muitas características a serem estudadas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.